E agora nós vamos ouvir a Daniele Torres, que é diretora de seguros da consultoria KPMG. Daniele. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou pedir para você ficar bem no centro. Fico sim. Então tá bom. Gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui falando para vocês. Acho que como vocês, enfim, estão vendo, eu sou sócia da prática de seguros da KPMG. Eu estou nesse mercado faz uns 18 anos. Sou formada em contabilidade, administração, gestão de negócios, pós-graduanda em filosofia. Tenho várias credenciais de seguros, bancos, etc. Né? Mas você sabe que antes de tudo isso, muito antes de tudo isso, né, eu era outra pessoa, uma pessoa completamente diferente na minha infância e adolescência. Né? Quando eu era criança, eu era Victoria somente, né? E Victoria é o meu pseudônimo literário, né? Porque eu sou escritora, eu escrevo poesia há muito tempo, né? E a Victoria, ela que me deu sustentação num momento que eu não podia ser eu, né? Que isso é muito complicado. Você sabe que eu costumo falar que eu não virei trans. A pessoa fala, nossa, você virou trans no determinado momento. Eu falei, não, gente, eu sempre fui trans. Tá? Mas é que eu não conseguia nem expressar isso. De alguma forma, eu já era cortado em qualquer coisa que eu falava. Né? Agora, dentro do meu eu lírico, eu sempre fui muito livre, eu sempre escrevi. Né? Então, desde que eu sou criança, eu escrevi as mais diversas aventuras, sabe, de princesas transgênero. Né? Na época, não imaginava que era bem isso, mas, enfim. Escrevia sobre mulheres, sabe, lia muito Jane Austen, etc. E isso me dava uma sustentação muito forte. Né? E aí, quando eu comecei a trabalhar no mercado corporativo, eu consegui enxergar um caminho que eu podia ser, como é que fala, um eu masculino mais consistente, né? Porque eu passei a minha infância e a adolescência sendo criticada pelos meus comportamentos, né? Ou a forma que eu cumprimentava, o jeito que eu falava, o jeito que eu andava, sabe? Parecia que estava tudo sempre errado. E a hora que eu adentro esse universo corporativo, eu começo a notar que as pessoas elas tendem a comprar o meu lado masculino, algo que eu nunca tinha conseguido. Né? Enquanto eu estava na sociedade, criança, adolescente, eu era sempre muito perseguida pelos meus hábitos, que eu não tinha consciência que eles eram, entre aspas, errados, eu simplesmente os fazia. A hora que eu adentro esse universo corporativo, não, a coisa começa a rodar com outra toada. Né? E aí eu comecei a convencer as pessoas desse eu masculino, né? E eu comecei a mudar completamente. Né? Na época eu tinha muitos pelos faciais, eu deixei eles crescerem, colocava, sabe, comecei a raspar meu cabelo, colocava sempre um terno bastante escuro, e com isso eu ia convencendo as pessoas que eu era, sabe, o homem que nem eu mesmo acreditava que eu era. Né? E a coisa foi muito bem, na verdade. Né? Eu conquistei, digamos, diferentes posições, né? Nada muito fácil na minha carreira, eu sempre ralei pra caramba. Né? E em um determinado momento eu consegui uma transferência para os Estados Unidos. Né? E foi lá que eu comecei a construir, digamos, uma carreira global. Né? Só que, assim, eu tinha dentro de mim uma percepção clara que eu era um perfeito sucesso, né? Porque falei, bom, eu não tenho mais as críticas que eu sofria na infância e adolescência. Ao mesmo passo, eu já estou aqui numa posição que eu tenho certeza que muitas pessoas da área corporativa gostariam de estar, né? E eu sou um perfeito sucesso, então eu alcancei todo aquele meu medo da infância e adolescência, de eu não ser capaz, né? Que eu cresci ouvindo isso. Você não é capaz, os seus comportamentos não são corretos, assim por diante. Né? A palavra que mais, sabe, eu temia era o que eu ouvia quando era criança. Você é feminina demais. Eu falava, gente, mas o que é ser feminina demais? Né? E parecia um crime da minha parte, né? Ou ter essa atribuição, ser feminina demais. E tudo aquilo ficou para trás. Né? Só que em um determinado momento, e eu estava já nos Estados Unidos, eu comecei a passar muito mal, mas era muito, muito mal. Né? E eu fiquei 3 anos para descobrir que eu tinha, digamos, desenvolvido o transtorno de pânico. Né? Então, as primeiras crises foram tão severas, sabe, que eu cheguei a ser internada, tudo. Mas a coisa foi tomando uma proporção dentro de mim que chegou um determinado momento que eu nem conseguia sair da minha casa mais. Né? Nisso, eu já estava de volta no Brasil. Tá?
eu mal conseguia sair da minha casa e eu imaginava que, falei, bom, toda essa carreira, todo esse percurso que eu construí foi basicamente em vão, porque eu não consigo lidar com o estresse que veio com isso, né? Que eu imaginava que era esse meu problema, né? Eu não consigo lidar com o estresse de ser, à época, digamos, um alto executivo, né? Então, eu vou ter que parar a minha carreira por aqui, né? Sabe, engordei 25 quilos, foi uma coisa assim muito pesada mesmo, né? E aí, quando eu estava, sabe, prestes a desistir, eu comecei a fazer terapia, né? E quando eu comecei a terapia, eu direto entrei em contato com algo muito claro. Eu tinha uma reconciliação a fazer. Eu tinha uma reconciliação com aquela, entre aspas, né, escritora. Eu tinha uma reconciliação com Victoria, eu tinha uma reconciliação com a minha essência, algo que eu ainda precisava buscar, né? E eu não sabia exatamente o que era isso, né? Então, assim, eu falava, bom, eu só sei de uma coisa, a pessoa que eu me tornei não é a pessoa que eu sou. Eu sei que quando eu estava na minha infância e na adolescência, eu fazia as coisas que eu gostava, dentro do que eu conseguia fazer, porque eu era muito criticada por isso, mas pelo menos eu conseguia fazer algo, né? Então eu quero resgatar essa pessoa, eu quero resgatar quem eu era. E eu comecei a fazer isso de uma forma muito natural. Falei, bom, eu gostava de maquiagem, legal, vou me maquiar de fim de semana, né? Tipo, o homem também pode usar maquiagem, né? Eu gosto de salto, essas coisas, vou usar de vez em quando, qual que é o problema, né? E por aí fui indo, eu comecei a resgatar essa identidade um pouco queer que eu tinha, né? E fui me permitindo experimentar do quê? Dessa simbologia, né? Não é uma maquiagem, não é um salto que faz ninguém nada, mas eu comecei a experimentar essa simbologia, né? Até que um belo dia a ficha efetivamente caiu, né? Acho que o meu tempo aqui é curto, não vou conseguir contar em tantos detalhes para vocês. Mas um belo dia, sabe, depois de muitos anos, eu já estava lá, sei lá, 3, 4 anos fazendo tratamento, a minha ficha caiu. Eu falei, cara, eu não sou queer, eu não sou um homem metrosexual, eu não sou um homem moderno, eu sou transexual, né? E eu sempre fui criticada por isso, eu sempre fui, sabe? Quando a gente é trans, muitas vezes a gente não tem um espaço, né? As pessoas questionam você por tudo, né? Sabe? Como se você fosse uma estranha, né? Nunca alguém para pensar, ou são muitos poucos aqueles que param para pensar, que você simplesmente quer existir, que você quer fazer o básico. Não, as pessoas estão sempre te indagando. Mas por que você faz isso? Por que você trabalha? Por que você se veste dessa forma? Por que não sei o quê? Sabe? Como se eu tivesse capacidade de explicar isso. Da mesma forma que ninguém sabe explicar essas coisas. A gente segue a nossa intuição, né? Então, quando a minha ficha caiu, uma coisa ficou muito clara para mim. Eu não tinha referências, né? Eu olhei para o lado e falei, cara, quem que é, no nosso país, uma executiva transexual? Ninguém. Literalmente ninguém, né? Claro, tinham pessoas trans fazendo trabalhos maravilhosos, tinha uma empresária, tinham psicólogas, tinham pessoas fazendo um caminho para as pessoas transexuais, né? Tanto que eu fui herdeira de tudo isso, né? Agora, se eu olhasse para o mercado corporativo, eu encontrava coordenadores, encontrava gerentes, encontrava analistas, mas eu não encontrava nenhuma pessoa que era diretora, que era transexual, né? E eu, honestamente, naquele primeiro momento, imaginei que eu não vou conseguir, né? Aí eu me formo maquiadora, porque eu imaginei que eu ia ter que sair da minha profissão, né? E ter uma outra profissão, e tenho um plano de morar no exterior, de morar no Canadá, é o país que eu tinha escolhido, eu já tinha vivido lá algum período, falei, não, é um país bacana que eu sei que eu vou conseguir, sendo maquiadora, ter uma vida bacana, né? Então, assim, eu abri mão de tudo, literalmente, porque eu sabia que à medida que eu me permitia ser quem eu era, a minha saúde foi se restabelecendo. E, gente, uma coisa eu sei, eu não quero voltar para o hospital. Isso eu tinha muito claro, né? Então, eu falei, cara, eu vou bancar quem eu sou, né? Por mais que não tenha ninguém, por mais que as referências sejam ínfimas, por mais difícil que seja, é muito melhor do que passar a madrugada, passar o ano tomando, sabe, algum tipo de calmante, né? Eu já estava lá há 3 anos sofrendo com o pânico, sem tratamento, então eu fui encarando isso aos poucos e me propus a fazer isso. E aí, para minha grande e honesta surpresa, eu tive, claro, o primeiro apoio da empresa que eu trabalho. Quando eu avisei a eles, eu falei, olha, eu vou fazer a minha afirmação de gênero, né? Eu, pessoalmente, não gosto da palavra transição, porque transição parece que você sai de A para B, e afirmação você fala quem você é, que no meu caso é o que eu entendi. Eu estou dizendo quem eu sou. Eu sempre fui essa pessoa, né? Então, eu farei a minha afirmação de gênero e eu compreendo, se eu não puder mais trabalhar aqui, eu vou
vou, digamos, arrumar alguma outra coisa para fazer. Para minha imensa surpresa, a empresa me acolheu, o mercado que eu trabalho, que é o mercado de seguros, me acolheu, e muito pelo contrário, eu comecei a ter N oportunidades. Hoje eu trabalho em São Paulo e eu trabalho em Londres também, né, pela firma. E eu tive essa, digamos, promoção para ir trabalhar em Londres depois que eu já tinha afirmado, sou Daniele Torres, eu sou transexual. Né? Então, isso foi muito surpreendente para mim. Né? E aí, todos aqueles sonhos que eu tinha enquanto eu era, digamos, garota, né, de conquistar a minha independência financeira, de conquistar esse material, né, porque meus sonhos eram muito grandes. Eu queria ser líder mesmo, sabe? Falei, não, eu quero tocar uma organização, sabe? Que apesar de ter esse viés artístico, eu me apaixonei pelo mundo corporativo também, como eu sou até hoje. Né? Eu mantenho as minhas duas polaridades, a arte e a executiva convivem. Né? Então, assim, apesar de tudo isso, eu tive nesse caminhar o que eu considero o maior dos meus aprendizados, que eu falo, gente, no fundo, sabe, o que eu preciso mesmo é ser livre, o que eu preciso é ser eu. Eu estive disposta a abrir mão de tudo para ser quem eu era. Uma carreira que eu já tinha construído há mais de uma década, né? E um padrão de vida que era bastante elevado. Eu estava disposta, porque sem liberdade, sem poder ser quem eu sou, qual que é o valor de tudo isso? O que significava aquilo? Sabe? Significava passar mal. E, para minha grande surpresa, eu voltei a escrever, né? E com muito afinco, né? Sabe? E eu consigo, hoje em dia, ser a artista que eu sempre fui, né? A Victoria Novice, que é meu pseudônimo, eu já assumi ele, né? Então, a minha alma, Victoria, ela está em paz comigo, e eu sou a Daniele, a executiva que eu construí. Né? Então, assim, o meu esforço não foi em vão, e isso foi realmente maravilhoso. E eu vou encerrar essa minha breve palestra, lamento ter corrido tanto, mas o tempo era bastante resumido, com uma poesia que eu escrevi que resume o que foi a minha jornada. Né? Por um instante senti-me livre, por um segundo senti-me mortal. Ela, e com ela 10 vezes ela, e eu, menino, menina, trans, viada, lésbica, amada. Porque, no fundo, o amor tudo cura. E a única coisa que a gente precisa é se amar. Obrigada.